Você sente que a sua vida espiritual está travada, não sai do lugar? Parece até um comercial, né? Aqueles comerciais de igrejas neopentecostais, mas não. Hoje quero conversar com você, bater um papo sobre isso, sobre quando a gente se sente travado espiritualmente, o que pode estar acontecendo ou o que pode ser que não esteja acontecendo. E, gente, tô aqui, ó, tá com uma cara de que vai chover, como você pode ver. Estou aqui na Anchieta. Talvez eu acredito que vai dar pra gente ouvir bem esse áudio aqui, porque eu tô bem pertinho do microfone. Então acredito que o áudio vai ficar bom. Para gravar esse tipo de conteúdo assim, ao ar livre, né? Eu sei que você aí fica aí às vezes dentro de casa ou dentro de uma sala de escritório e precisa ver um pouco de verde, né? De ar puro. Poderia gravar lá na minha biblioteca, mas estou gravando aqui para você. Esse tipo de conteúdo assim, ao ar livre, é muito difícil de gravar. É muito difícil. Às vezes a gente tem que gravar 2, 3 vezes porque dá problema no microfone, dá problema às vezes na câmera, começa a garoar, começa a chover. Então, por conta disso, eu já peço para você deixar o seu like nesse vídeo, tá? Deixa o seu like nesse vídeo, porque a gente vai ter essa conversa hoje sobre vida espiritual e aqui nesse ambiente meio ao ar livre aqui, é difícil de gravar esse tipo de conteúdo. Vamos lá então, gente. Eu já senti, não foi uma, não foi duas, mas algumas vezes eu já senti na minha vida que minha vida espiritual estava travada. Talvez você aí esteja se sentindo assim também, né? Se você clicou nesse vídeo, ou porque você gosta de assistir os vídeos do canal, ou porque realmente o tema te chamou a atenção, né? Talvez você esteja passando por isso, né? Uma vida espiritual que, parece que você não está crescendo. Então eu quero te dar algumas dicas, porque isso acontece mesmo, tá? Isso acontece na vida de todo cristão. Todo cristão vai passar por isso. É o famoso deserto, não é verdade? As pessoas gostam de comparar que o deserto é um lugar de luta, de batalha espiritual. Mas me diz uma coisa, tem batalha espiritual pior do que uma vida travada diante de Deus, que você não consegue orar direito. Você abre a sua Bíblia e você não consegue ler sua Bíblia. Parece que você não entende nada, fica repetindo os versículos, começa a ler, se distrai, a mente vai longe. Você se sente desconectado da sua vida com Deus, da sua comunhão com Deus. Não tem nada pior do que isso. Vou te falar a verdade. Luta financeira, luta sentimental, familiar, até na saúde, tudo isso é difícil sim, mas não se compara a uma vida onde você ora e parece que ninguém está te ouvindo. Não é verdade? Já sentiu isso? Sentiu assim como se você estivesse orando, se esforçando na oração, mas a sua oração bate no teto e volta. Já sentiu isso? Eu já senti isso. E o que a gente faz, meus irmãos, para superar esse momento que nós passamos, para ir para um próximo nível na nossa comunhão com Deus? Porque essa barreira é uma trava de você. Você estava em um momento, né? Você estava ali em um nível de comunhão com o Senhor, só que você sente que esse nível já não te satisfaz mais, você precisa ir para um próximo nível. É como as águas, né, do profeta, quando ele tem a visão das águas e ele vê um rio onde parte do rio dá ali nos tornozelos. Depois, parte do rio ele vai cobrindo ali os joelhos, os lombos, até chegar o momento que você está 100%, completamente imerso nessa água, nesse rio de águas vivas, né, onde você já perde o controle completamente da sua vida, você não consegue dar passos. Por quê? Porque você se entregou plenamente à obra do Espírito Santo na sua vida. Como que nós entramos nesse nível com o Senhor? Então, vamos lá. Primeiro ponto que eu quero destacar é que muitas vezes, quando a gente entra nessa barreira, né, nessa vida espiritual meio que travada, a primeira coisa que você precisa analisar é se você tem se encontrado com o Senhor, se você tem marcado encontros com Deus e comparecido nesse encontro com Deus. Porque às vezes a gente marca horário para o nosso devocional e falta no nosso devocional. A gente coloca o celular para despertar, né? Poxa, eu vou orar às 5 horas da manhã, e a gente não levanta para orar às 5 horas da manhã. Você coloca o seu celular para despertar à meia-noite,
coloca o celular para despertar meio-dia, coloca o celular para despertar 9 horas da manhã, o horário não importa, né? O horário não importa, porque Deus não está preso no tempo e espaço, tá? Então, se você ouviu dizer que oração de madrugada tem mais valor para Deus do que de manhã, a gente pode ter essa conversa biblicamente depois, para eu te mostrar teologicamente que isso não faz sentido, né? Nem teologicamente, nem logicamente, né? Não faz sentido. Mas, vamos lá, a questão aqui é que não importa o horário, mas você marca um horário para fazer o seu devocional e você não faz. Aí você não tem disciplina espiritual. Ah, irmão, mas essa palavra é dura. Eu sei que é dura, mas olha só, a gente coloca na nossa gente, a gente arruma tempo para tudo aquilo que nós amamos e para tudo aquilo que é importante para nós. Se você não consegue separar tempo para ter uma vida, você e Deus, será que Deus realmente é importante nas nossas vidas quando a gente nem separa tempo para Ele? Será que nós realmente estamos amando Deus sobre todas as coisas e Deus se tornou prioridade na nossa vida? É o número 1 da nossa lista, quando a gente fala assim, em primeiro lugar na nossa vida vem Deus, depois a família, depois o trabalho. Outras pessoas falam trabalho, depois a família, enfim, né? Mas será que nós estamos separando momentos com Deus? Porque se você não separa momento com Deus e você não tem uma vida de oração, uma disciplina espiritual, vida de oração e de leitura da palavra, é claro, é nítido que você realmente vai sentir que sua vida espiritual está travada e que você está seco, né, sem fome por Deus. E aí eu te digo, quanto mais você ora, mais você quer orar. Quanto mais você lê a palavra, mais você quer ler a palavra. Então, a primeira dica que eu vou te dar é volte a ter uma vida de disciplina, de devocional para com o Senhor. Isso é básico, né, irmãos? Mas vira e mexe a gente precisa falar, tá? Segundo ponto que eu quero trazer para vocês, e antes de eu entrar no segundo ponto, eu quero te falar que aqui na descrição do vídeo eu vou deixar o meu WhatsApp, tá bom? Então, se você quer estudar a Bíblia comigo, fazer parte do meu aluno de teologia básica, me chama aqui no WhatsApp. As aulas acontecem no sábado de manhã e você pode estudar comigo. O segundo ponto que eu quero abordar com você, né, a gente falou sobre disciplina. O segundo ponto é sobre a superficialidade. O que é a superficialidade? É quando o único versículo que você lê é aquele que a Bíblia manda de notificação para você. Né? Você tem um aplicativo da Bíblia no seu celular, aí todo dia a Bíblia manda lá, o aplicativo manda lá um versículo, aí você lê aquele versículo para você tá suficiente. Né? A única vez que você vai ler a Bíblia, na verdade você não lê, você coloca lá a pregação no YouTube, escuta 2, 3 pregações. Eu vou até falar uma coisa aqui que eu acho importante. Eu conheço gente que respondeu uma pergunta aí, uma enquete que foi feita na internet, dizendo assim, o que te edifica mais? Ouvir louvores ou ouvir pregações? Aí a pessoa fala assim, louvor. Nossa, porque louvor? Gente, louvor é o momento de nós exaltarmos ao Senhor. É a nossa entrega ao Senhor. Você não está sendo edificado por louvor. Tá? O louvor é do homem para Deus. Né? É a gente exaltando o nome do Senhor. O que vai te edificar é a palavra. Quando você escuta a palavra, quando você aprende a palavra, quando você ouve a doutrina, aí sim você tem uma fé fortificada. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. E tantos outros textos que a gente pode citar aqui, dizendo que a palavra de Deus, que é inspirada por Deus, ela vai te fortificar, ela vai te edificar, ela vai te inspirar, ela vai te exortar, ela vai te direcionar. Então é a palavra que nos edifica. E tem crente que só vive de palavra no YouTube. Né? Eu gosto de ouvir pregação no YouTube e tal. Só isso não é suficiente. Abra a sua Bíblia e leia os textos bíblicos. Pastor, mas eu não consigo entender o que está escrito lá. Continua se esforçando, continua lendo. Não fica abrindo textos aleatórios. Escolhe um livro da Bíblia para você ler. Né? Começa lá, sei lá, com Tiago. Começa com Atos dos Apóstolos, João, Mateus, Marcos. Né? Marcos é um livro tão gostoso de ler. Então vai lá, escolhe um livro da Bíblia. Começa pelo Novo Testamento e leia a palavra de Deus. E por último, meus irmãos, e não menos importante, né? Não menos importante que os outros, é a questão do pecado não confessado. Nós precisamos confessar os nossos pecados diante de Deus. Por quê? Porque se você tem pecados escondidos, ocultos na sua vida, que você não confessa a Deus, isso vai te afastar de Deus. Porque você fica assim, poxa, eu não vou orar. Mas por quê? Porque você sabe que você está errado, né? Você não está vivendo uma vida reta. E aí o diabo fica te acusando, te atormentando o tempo todo ali.
pastor, o que eu devo fazer? Confesse a Deus. Se arrependa. Né? O que é o arrependimento? É quando você muda a rota. Quando você muda, você estava indo para um lugar, você vai para o lado oposto. Então você estava cometendo aquele pecado, de repente você fala assim, não vou mais cometer, não quero mais isso para a minha vida. E você abandona, você deixa aquele pecado. Coloca isso diante do Senhor. Senhor, eu estou com problemas, estou viciado em tal pecado, eu estou gostando de tal pecado, me ajude a abandonar esse pecado, porque eu vou abandonar esse pecado. Eu quero pedir perdão ao Senhor, me ajude, me fortaleça. Coloca isso diante de Deus, não permita que isso te afaste de Deus, mas apresente isso diante de Deus. Seja sincero com o Senhor, dizendo, Senhor, eu não gosto de fazer isso aqui. A minha carne gosta, mas toda vez que eu faço eu me entristeço, isso aqui está me machucando. Me ajude a vencer esse pecado. Coloque isso diante do Senhor. Se arrependa e abandone o pecado. Davi dizia assim, enquanto eu calei os meus pecados, meus ossos se envelheceram. O que são os ossos? É aquilo que dá estrutura para todo o nosso corpo. Né? Então, quando você não confessa os seus pecados, os seus ossos envelhecem, ou seja, a sua vida fica desestruturada por conta disso. Porque se você não confessa o pecado, você se afasta de Deus. E se você está afastado de Deus, está longe de Deus, distante do Senhor, todo o resto fica desestruturado. Então, essas três coisas, meus irmãos, que muita gente ignora, tem acabado com a vida cristã de muitas pessoas, né? E por conta disso, se você sabe dessas coisas hoje, pratique essas três coisas, observe essas três coisas, né? E se fez diferença para você, todas essas três coisas que eu estou falando aqui para você, compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que também pode ser edificado por essas verdades espirituais, tá bom? Que Deus te abençoe. Aqui na descrição do vídeo, leia aqui com calma o que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Que Deus te abençoe. Deixa seu like, me ajuda, gente, me ajuda a continuar produzindo conteúdo aqui pro YouTube. Não é fácil, né? Eu tenho uma rotina, assim, uma agenda muito, muito difícil, muito puxada, e eu preciso da ajuda de vocês. Que Deus te abençoe e te vejo no próximo vídeo.